Vinheta de abertura. Meio ambiente por inteiro. Uma animação mostra o desenho de um átomo que se transforma no planeta Terra. Com o crescimento As das imagens cidades, a mostram uma especulação mata ao imobiliária lado de parece algumas que a cada grandes ano que passa pedras fica mais onde o difícil apresentador está. encontrar o verde em abundância, a perder de vista. Mais difícil ainda é conhecer lugares onde a natureza é intocada, onde a natureza se manteve firme e resistente por todos esses anos. No Meio Ambiente por Inteiro dessa semana vamos falar sobre as reservas particulares de patrimônio natural, também chamadas de RPPN. Santuários ecológicos que abrigam centenas de espécies da fauna e da flora. Lugares que produzem água que vai matar a sede de tanta gente e gerar energia elétrica. Um paraíso Leonardo dentro Ferreira, da cidade. Paranoá, Estamos Distrito no Paranoá, Federal. a 20 O quilômetros apresentador do está em uma Congresso área Nacional. verde ao lado de uma nascente. Diferente de buzina, poluição e todos os transtornos causados pela cidade, Ele se abaixa aqui, e pega um pouco de o água em barulho sua mão que escorre é de uma calmaria nascente. para os ouvidos. As imagens mostram uma nascente ao lado de uma grande pedra, várias Um árvores e espetáculo plantas. de verde, água transparente. Imagens de água corrente, que flui de nascentes e Um pequenos paraíso que córregos, mantém e rica também de a diversas biodiversidade flores do e cerrado. de aves como araras. A propriedade foi Imagens comprada do pelo pai do Christian sentado em Christian uma no fim pedra da em década de sua 1970. da mata São 6 e da hectares, casa construída quase pelo pai 4 dele. de área preservada. Christian conta que a ideia do pai era ter uma chácara grande para que a família se reunisse nos fins de semana. Nós éramos sócios de um clube, mas que a partir do Christian momento que o pai Della comprou aqui a consultor propriedade com ambiental. bastante água, Ele nosso está em clube sua virou propriedade, aqui ao lado de a um chácara. bambuzal. Então, desde criança eu estou aqui, né, venho aqui. Meu pai construiu primeiro uma casa pequena, depois construiu uma casa maior para ele. Depois, no ano de 1999, eu vim morar aqui. Christian é geólogo, Imagens do doutor em Christian desenvolvimento andando por sua sustentável, propriedade. dono de uma consultoria ambiental. A formação fez com que ele As incentivasse a imagens família a mostram preservar algumas cada árvores e centímetro água da corrente na propriedade. propriedade do Christian. Faz parte do nosso íntimo aí, da família. Então, além disso, aí falando do ponto de vista utilitário, né, a gente aqui capta a água, né, a água de todas as casas aqui, a gente abastece 5 famílias com essa pequena nascente que a gente tem, né, e a gente sabe que a gente está contribuindo com toda uma bacia hidrográfica gigantesca aí, com milhões de habitantes, né, abaixo disso aqui. A água que As brota aqui imagens percorre mostram a água um de longo uma caminho. nascente Vai para o rio correndo Paranoá, sobre uma pedra segue em e um direção pequeno ao São córrego Bartolomeu na e propriedade deságua na do Bacia do consultor Prata. ambiental, Esse além de recurso só várias existe árvores. porque a vegetação nativa é preservada. Christian explica que o cerrado é um bioma rústico, resistente, que não exige muito Imagens manejo. da propriedade Mas isso não da quer família dizer do que ele não consultor precisa ambiental, de alguns onde tem cuidados várias básicos. árvores Como e estamos uma numa área trilha no periurbana, meio da né, mata. então a gente está sujeito a diversos aí, a diversas ameaças, como fogo, como invasão, como caça predatória. Um exemplo As são imagens os mostram hidrômetros algumas no caixas meio das instaladas trilhas, na instalados propriedade para combater mostrada, incêndios onde com tem maior alguns rapidez. hidrômetros utilizados Mais da metade para da área combate é ao preservada. incêndio. Christian conta que, por isso, a propriedade Imagens recebeu uma de pequenas certificação emitida nascentes pelo na Ministério do área Meio Ambiente. mostrada e da O placa documento que classifica a área como reserva particular de patrimônio natural. A gente sabe que aqui é uma área relativamente pequena, né? Quando você compara com parques nacionais, né? Que aí, porque depende do objetivo que você tem na criação da reserva. Um parque nacional ele tem o objetivo de conservar grandes mamíferos, por exemplo, né? Então a gente não tem uma pretensão aqui de conservar onça, por exemplo, né? A gente tem mais uma pretensão do que? De conservar a biodiversidade vegetal, pequenos mamíferos, aves e a questão dos recursos hídricos também. Christian produz água, As imagens preserva a mostram vegetação pequenas nativa e garante a nascentes, sobrevivência de várias tantos árvores animais e que algumas habitam no aves, cerrado. como araras Faz por azuis. amor, vocação. O único incentivo que recebe é uma isenção no imposto territorial As rural imagens de mostram R$ 200 a área por verde ano. na propriedade As reservas e a lei particulares de citada. patrimônio natural foram criadas por decreto em 1990 e evoluíram em 2000 com a Lei 9.985, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação.
O Meio Ambiente por Inteiro conversou Imagens com do esse analista apresentador ambiental do conversando com o Instituto analista Chico Mendes, ambiental o ICMBio. na frente A de um RPPN é prédio. uma das 12 categorias de Ricardo unidades de Brochado, conservação da natureza analista ambiental previstas no e Sistema Nacional de ICMBio. Unidades de Conservação. E ela é uma categoria diferente de todas as outras, que ela é criada por iniciativa de um proprietário, seja ele pessoa física ou empresa, em tombar a sua área ou registrar na sua área aquele ambiente natural que ele quer manter para a perpetuidade conservado. As áreas particulares, Letras conhecidas na por tela. RPPNs, Imagens têm a Sesc função de Pantanal. proteger recursos As hídricos, imagens a mostram fauna, grandes áreas a flora, verdes, uma e no grande desenvolvimento de cachoeira, pesquisas algumas científicas. borboletas Os e locais pessoas também podem visitando oferecer uma área de atividades preservação. recreativas, turísticas e de educação ambiental. Tem mais de 1.500 reservas no país, cada uma com a sua característica, com o seu tamanho, mas todas elas com a importância de conservação de territórios, de áreas com importância biológica. Então, ela tem importância direta por conta disso, por cuidar de territórios específicos. Mas tem também, num lado mais educativo, de passar a mensagem que a sociedade civil, não o Estado, também tem um papel essencial para a conservação da natureza. Ricardo é biólogo há 20 anos, é diretor interino de criação e manejo de unidades de conservação. Recentemente, ele viajou para Brumadinho para analisar possíveis impactos que sofreu uma Letras na RPPN tela. federal, Imagens a TV 200 Brasil. metros do rio As Paraupeba, imagens mostram a atingido região de pela lama de Brumadinho, rejeitos que foi após o atingida pelo rompimento da rompimento barragem. Essa foi uma das primeiras onde tem preocupações que muita a gente lama teve espalhada pela área. indo para lá, para a região, em relação a possível impacto em unidade de conservação. A relação é assim, não tem uma relação direta, uma relação de importância que naquele conjunto de bacias hidrográficas bastante alteradas pela atividade de mineração, este é um trecho que está conservado e garante a melhor fixação do solo onde ele deve estar, que é na serra, na montanha, nos territórios lá. Pergunta ao biólogo Imagens se é da possível região de dimensionar o Brumadinho, impacto ambiental onde sofrido grande pela parte da reserva, área afetada no maior está coberta acidente de por trabalho lama. da história do país. O que a gente pode identificar aí no médio e longo prazo é a possibilidade de causar impacto para espécies que dependem do território da RPPN e se relacionam com o rio. Então, mas isso é um estudo de mais longo prazo, né? O que os olhos de Ricardo viram marcou a memória dele. Com tantas lembranças Imagens de de uma uma triste grande área viagem coberta de por volta lama a no Brasília, meio de uma área foi verde. difícil retomar a rotina. Faz pensar um pouco mais sobre a nossa atuação em conservação da natureza, em última instância, conservação das condições da vida humana e das outras espécies, né? As imagens mostram No grandes próximo áreas bloco, verdes você vai ao conhecer lado a de algumas primeira casas, RPPN uma do coruja Distrito pousada Federal. em uma cerca, Nossa reportagem além também da mulher conversou com a citada, mãe das que tem um reservas papel particulares, importante na que ajudou a criação criar das unidades de 70% preservação no das Brasil. unidades brasileiras. A gente volta já. Vinheta de fechamento de bloco. Vinheta de abertura de bloco, Meio Ambiente por Inteiro. Imagens Fazenda da Bucão, citada, Aimorés, onde tem Minas áreas de Gerais, lavoura 1998. e algumas poucas árvores. Fazenda Bucão, 10 anos Letras depois. na tela. Imagens Instituto Terra. As imagens A mostram terra a mesma seca, fazenda pobre, atualmente, sem vida, onde tem em muitas uma década árvores, foi tomada algumas pela vegetação aves como nativa. corujas, 1,5 milhão funcionários de plantando mudas algumas foram mudas plantadas. e a água A corrente água de um voltou pequeno a brotar. riacho. Animais Imagens de uma voltaram a coruja habitar a pousada em uma fazenda. cerca, Quase voando até uma 60% área dos gramada mais de e da 700 área verde hectares da foram fazenda. recuperados. A iniciativa veio de Sebastião Salgado e a Imagens mulher, do fotógrafo depois de em uma assumirem as terras que biblioteca. pertenciam à família. As imagens mostram uma área Devagarinho, verde, a além de terra ganhou crianças e vida. outras pessoas O primeiro passo foi visitando a transformar área. em uma RPPN, título concedido em 1998. O espaço é utilizado para educação ambiental. Centenas de crianças já visitaram a fazenda. Nós estamos criando o Instituto Terra uma espécie de motor de transformação, não só ecológica, mas de Sebastião transformação Salgado, em direção ao fotógrafo. desenvolvimento sustentável Ele da nossa está região. sentado em uma biblioteca. Salgado é um As dos imagens fotógrafos mostram mais várias conhecidos do mundo. árvores, algumas Seu olhar aves, artístico e o crítico sol no para o céu ambiente e é uma uma marca estufa onde registrada. várias espécies Por isso, o vegetais trabalho são feito na cultivadas. fazenda é coerente com a obra fotográfica dele. Imagens
imagens da área Para verde dar da continuidade fazenda, ao programa de várias recuperação, mudas foi que serão fundado na plantadas, propriedade o e de Instituto crianças Terra. e outras pessoas Ali foram visitando criados o local. projetos de educação ambiental e técnicas sustentáveis e de incentivo para que a mata nativa renascesse. Falar de Imagens da Sônia RPPN é sentada em resgatar uma a mesa história da em sua Sônia, casa. moradora de Brasília. Ela é conhecida no mundo científico como mãe das reservas particulares. Em 1990, ajudou a elaborar o primeiro decreto que criou esse tipo de reserva. Nós construímos isto e levamos ao presidente Sarney Lima, a lei prontinha, consultora o de decreto direito ambiental. arrumadinho, e ele se entusiasmou com a proposta e temos hoje. Mas essa ideia não é uma ideia nascida no Brasil. O planeta tem reservas particulares. A Alemanha tem um modelo específico de reservas privadas, a Suíça também tem, o Canadá tem vários países no planeta que protegem áreas particulares. Sônia explica que no Brasil existem mais de 1.500 reservas privadas. O Paraná é o estado com o maior número delas em áreas urbanas, 18. São áreas muito representativas e que garantem uma qualidade de vida bem melhor para os habitantes dos municípios. As imagens Sônia mostram ajudou uma a criar pequena nascente que 70% corre das no meio de reservas uma área particulares verde, brasileiras. um cavalo Ela explica pastando que não existe e um áreas de tamanho mínimo preservação. ou máximo estabelecido para a unidade preservada. Quem decide é o próprio dono. O que existe é a representatividade daquele ecossistema. Ou seja, se é uma área representativa de um ecossistema que se almeja proteger, e nós estamos querendo proteger todos os ecossistemas, amazônico, pantanal, cerrado, caatinga, banhados, mata atlântica, mata de araucária, né? Todos esses ecossistemas que precisam ser protegidos, desde que tenham uma representatividade numa área que tenha menos de 1 hectare, mas que seja representativo, que tenha uma importância ecológica, ele pode ser criado uma RPPN. As reservas particulares de patrimônio natural têm cor, e aves animais que pousadas em prendem o galhos de olhar, árvores. som de vida. No Distrito Federal, o Imagens do primeiro Sr. a criar Salviano uma no meio reserva de uma área particular verde, foi seu caminhando ao Salviano, lado do 75 apresentador. anos. Ele herdou terras da família em Sobradinho, a 30 quilômetros da área central de Brasília, na década de 1970. A RPPN, para mim, é a figura jurídica mais inteligente Salviano criada pelo Guimarães, governo brasileiro. pecuarista. Porque ela transfere para o proprietário e dá oportunidade do proprietário escolher a sua área, ser o responsável pela sua obrigação, pela sua preservação. E não é uma imposição do governo que diz assim, você tem que preservar 20%. Não, isto é a partir do nosso desejo. As imagens mostram A fazenda tem do Sr. 750 Salviano, hectares. onde tem uma Seu grande área Salviano verde. explica que o Código Florestal estabelece um mínimo de 20% de cerrado preservado, sob proteção permanente. Aqui ele conservou mais 32%, além da previsão legal. A gente faz por vocação e por amor. Por quê? Eu tenho uma formação de arquiteto, eu tenho uma formação de ambientalista, eu entendo que o Cerrado, essa região nossa, merece ser preservado para gerações futuras e essa área especialmente é a área muito rica na flora e na fauna. Esse é o cenário dos sonhos de uma Leonardo RPPN, a Ferreira, combinação Sobradinho, perfeita. Distrito O Federal. verde cheio de O vida, apresentador centenas de está em um pequeno espécies de riacho plantas, com os pés dentro fauna da água. riquíssima, a natureza em equilíbrio. Prova disso está aqui, nessa água pura, cristalina, que nasce em uma propriedade vizinha. Daqui, ela vai percorrer milhares de quilômetros até desaguar no rio Araguaia. Não apenas eu, mas a minha família e meus filhos também têm um amor muito grande por essa terra. E como nós somos da região, a minha família está aqui desde 1740, nós temos, vamos dizer, uma ligação com a terra muito grande. Imagens da água que corre na propriedade O ambiente da maior de alguns RPPN do cavalos DF criados representa por um ele, santuário da área ecológico, verde onde o no homem e local os animais e de alguns convivem em bois que perfeito são equilíbrio. criados lá. A área já foi usada para a soltura de pássaros e outros animais. Onde o cerrado está vivo, é grande a diversidade de plantas e bichos. Temos vários tipos de macaco, macaco prego, o sagui, temos o lobo, temos o tamanduá,
né? Temos outros animais, o porco selvagem, o porco espinho, temos até onça na região, né? Onça pintada, onça parda. Imagens da mata uma na pesquisadora propriedade de do Sr. orquídeas Salviano. encontrou aqui numa visita de pouco mais de 2 horas 8 tipos de orquídeas que não estão catalogadas. Além disso, nós temos o jatobá, temos a aroeira, né? Temos outras árvores que são árvores raras e de cerrado. As imagens mostram os bois criados A renda na da propriedade do vem da Sr. pecuária, Salviano. gado de corte e leite. São cerca de 350 cabeças. O destaque vai para uma raça rara, o curraleiro. Quem comanda o Imagens rebanho é o filho do seu Salviano. no É curral um da gado propriedade. nativo do Brasil, um gado que inicialmente veio por seleção natural zootecnista. e hoje já está sendo criado dentro de um processo de seleção. Hoje temos aqui um trabalho intenso da Embrapa e da Universidade Federal de Goiás, numa pesquisa do gado curraleiro, na questão de preservação e das qualidades que o curraleiro tem para contribuir com a pecuária de corte nacional. As imagens mostram a criação de gado, de cavalos, a água corrente e a A casa família da fazenda Guimarães já Guimarães. recebeu inúmeras propostas para vender alguns hectares da fazenda. Se depender de Imagens pai do e Sr. filho, Salviano junto nenhum com seu centímetro filho no daqui curral da será fazenda. desmatado. A gente tem visto aí a devastação dos cerrados. Nós temos aqui uma presença predadora violentíssima de fábricas de cimento, né? Então nós temos que cuidar da preservação dessa riqueza da flora e da fauna que Deus nos deu. As imagens mostram No uma próximo pequena bloco, nascente Rafael no meio de uma Oliveira mata, revela água os segredos corrente e curiosidades algumas de uma esculturas RPPN no meio de uma cheia área de verde. histórias. Voltamos já. Vinheta de fechamento de bloco. Vinheta de abertura de bloco, meio ambiente por inteiro. As imagens mostram a água correndo Imagine no um meio lugar de onde algumas as plantas, folhas são além de banhadas flores de cores constantemente. diversas e muitas árvores. Onde a beleza das flores e a imponência das árvores passam a sensação de um local nunca antes explorado. Ainda existem lugares assim no As Brasil. imagens mostram uma pequena queda d'água no meio de algumas Nesse pedras, bloco do meio um ambiente tucano por pousado inteiro, no galho você vai de uma conhecer árvore duas e uma reservas grande área particulares do patrimônio natural que podem ser consideradas exemplos de boa Imagens convivência de casas e entre construções empreendedorismo no meio de uma área e verde preservação. e de um pássaro pousado no galho de uma árvore. As imagens Uma delas é a mostram em um Fazenda mapa Vaga a Fogo localização Boa da Vista. fazenda citada. Fica no município goiano de Pirenópolis, a 150 quilômetros de Brasília. A propriedade Imagens da foi uma das propriedade, primeiras onde do uma Brasil casa foi a ser construída no registrada meio de como várias RPPN em 1990. Também chamada pelos idealizadores de Santuário Vaga Fogo, o local As é imagens reconhecido mostram a por entrada da institutos de fazenda, conservação algumas como um construções dos e um mais viveiro, onde importantes várias mudas projetos são de cultivadas. sustentabilidade do país. São 17 Letras na hectares tela. intactos de Fazenda mata Vaga virgem, Fogo, onde Boa a vegetação Vista. se As mantém imagens viva mostram com a várias força do árvores, próprio ecossistema, flores, plantas, sem sofrer uma trilha abalos no meio da externos, mata, e além da algumas mata crianças e ciliar, outras que pessoas conta com mais de caminhando pela 50 trilha espécies e de fazendo plantas. atividades esportivas Mesmo assim, como nada arborismo, disso rapel, impede a entre exploração outras. empresarial do turismo ecológico. Os visitantes desfrutam do contato com a natureza e ainda podem praticar atividades como o arborismo, rapel, trilhas, tirolesa, observação dos pássaros, entre outras. Orgulho para seu Imagens Evandro, do que Sr. conseguiu Evandro transformar sentado a em uma fazenda cadeira comum dos em anos uma varanda 90 na fazenda. em um refúgio intocável. Foi um dos primeiros projetos no Brasil de turismo particular. Evandro Engel Ayer, E não proprietário podemos da deixar de fazenda dizer Vaga que Fogo. A história de Santuário de Vida Silvestre era uma proposta de Fonatura e nós também optamos por ser uma RPPN. E somos a primeira RPPN do Brasil.
Dentro dos perímetros urbanos dos municípios existem áreas Sônia muito Virma, representativas. consultora de direito Você ambiental. encontra dentro de vários municípios do Brasil propriedades urbanas que têm mata atlântica, que têm cerrado e que podem perfeitamente serem representativas desses ecossistemas. E elas garantem, elas proporcionam uma melhor qualidade de vida urbana para os moradores das cidades, né? Que a gente já prédio e cimento e asfalto a gente já tem bastante, né? Visitamos outra RPPN. A A Chácara Grisu fica em Planaltina, no Distrito Federal. A estrada que leva até a área e a área O verde turismo da do chácara, local é onde tem voltado algumas para imagens encontros religiosas. espiritualistas e pedagógicos. Os alojamentos são feitos com Imagens rejeitos dos de madeira, alojamentos feitos tijolos com os materiais ecológicos citados. e colunas de bambu. A iluminação é via energia solar, que também é usada no imagens aquecimento mostram a da piscina, água do que é chuveiro cercada e da de várias piscina. plantas e árvores. Aliás, a piscina é abastecida com água da chuva, que é reaproveitada pelo sistema de canaletas e purificação manual. O responsável por esse paraíso ecológico no meio do Cerrado de Brasília, Rafael o seu Oliveira, Fernando José de Planaltina, Almeida, Distrito ele Federal. comprou essa área em O apresentador 1987. está sentado ao Mas só lado 10 do anos Fernando depois, em uma área cercada por 1997, plantas. foi que ele decidiu transformar o espaço em RPPN. Seu Fernando, por quê? Um compromisso com Fernando José de minha Almeida, vida, empresário. com os pais, com todo um trabalho realizado anteriormente, pontuado As imagens pela mostram educação. água corrente Eu na estava chácara procurando e um uma local área, onde essa aquela água se região de águas encontra em um minadas. poço. É uma região emblemática, é uma região da qual derivam os rios que vão para a Bacia do Prata, para a Bacia da Amazônia e para o São Francisco. Então, de todas as regiões de Brasília, eu entendia que essa era a que mais potencial teria no futuro para um processo de preservação. Tem mais, As imagens a mostram uma eletricidade estrutura vem da no formato energia de um eólica, grande catavento, graças a esse que é um catavento. coletor de energia eólica. Na parte e também externa, há trilhas e espaços para reuniões no meio da mata. Em 7 hectares Imagens estão da área verde da registradas chácara, 134 onde tem vários espécies tipos de de árvores, Em a todas maioria elas com potencial tem etiquetas fitoterápico. com o nome da E árvore o melhor, e suas todas características. etiquetadas para facilitar a vida dos visitantes. Para comprar a área, Imagens seu do Fernando abriu mão caminhando de um pela bem área da precioso. chácara. Na época era um xodó. Acabou que o desapego foi fundamental para a mudança no próprio comportamento. Não tinha recursos para adquirir o terreno. Foi com que eu acabei vendendo, alienando um carro, uma caravana, meia vida. E durante um tempo passei andando a pé e até isso serviu para mudar hábitos e atitudes e até uma postura diante da vida. Com a venda da caravana, o meio ambiente saiu ganhando e o seu Fernando passou a ver a vida de outra maneira. Prova de que exploração empresarial e natureza podem sim andar juntas. A natureza, ela não está aí para ser colocada num muro e ninguém ter acesso a ela. A gente deve conviver com a natureza. A natureza nos faz bem, a natureza nos traz sensação de bem-estar enorme. Viver aqui é um paraíso, porque eu pratico estar em contato permanente com a natureza. Então não há nenhuma As imagens incompatibilidade. mostram água corrente no meio de áreas verdes. O meio ambiente As por imagens inteiro fica mostram por água aqui. corrente de Você pequenos pode rever riachos este de programa no nascentes nosso e site pássaros ou no canal do pousados em YouTube. galhos de árvores. Se inscreva lá, é TV Justiça Oficial. Vinheta de encerramento. Produção Marcela Luiza. Reportagem Bob de Souza, Leonardo Ferreira. Edição de texto Bob de Souza. Cinegrafia Lúcio Ribeiro, Paulo Dutra. Assistência técnica Josenildo Júnior, Juvenal Alves. Edição de pós-produção Paulo Mendonça. Videografismo Leonardo Veloso. Núcleo de programação Rosa Wazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Soraya Fonseca. Supervisão Coordenadoria de TV e Rádio, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização TV Justiça.